Bem-vindo ao nosso podcast, mais um episódio no ar, muito especial pra você. Se você tá aí, fica aí que hoje a história vai ser boa, né? Eu sempre falo que a história vai ser boa, mas aqui tá recheado de histórias muito legais pra vocês. Então, já vou convidar você pra se inscrever no nosso canal. Esse é o momento. Segue a gente também nas redes sociais, né? Quero agradecer a todo mundo que tá fazendo desse podcast um sucesso. Joseph, Dani, Priscila, os nossos, né, apoiadores. A Escola Scott voltou, tá aí com a gente, fazendo, né, a galera aqui falar inglês mais rápido. Se você ainda não assistiu o episódio da Scott, né, roda aí, tem um episódio especial sobre pronúncia de inglês. Eles vieram aqui, mostraram, né, como que você consegue melhorar a pronúncia do seu inglês. Então tá super especial, já vou deixar linkado aqui pra vocês, tá? Esse episódio. E também queria agradecer esse vai ser um agradecimento super especial com gostinho brasileiro, né? Ao Bahia, né? E a Lindes que tá aqui com a gente, fazendo uma parceria. Trouxe comida aí pra galera. Se vocês ainda não conhecem, né? Os restaurantes brasileiros que estão aqui em Sydney, esse é o momento de você conectar com eles, né? Porque a gente aqui tá sendo tratado muito, muito bem, gente. Mas antes de eu anunciar, eu vou falar pra vocês assim, será que vocês adivinham? Ah, vocês já olharam aí a legenda, né? Mas assim, tá bom, vai. Quem ainda não olhou a legenda e caiu aqui de paraquedas, será que vocês adivinham quem que é a nossa convidada especial de hoje? Eu vou pedir pra ela começar a se introduzir de uma forma diferente. Bora lá pra ver se você adivinha. Bora lá. Ai, que delícia, gente! Essa foi em homenagem pra Pri, que pediu, falou que é fã do Ed Sheeran. É isso aí! Gente, que especial, Aninha, você tá aqui com a gente! Gente, que delícia! Já começamos assim, já fica aí, pega a pipoca, que esse episódio aqui vai ser, no mínimo, motivador pra você. Aninha, bem-vinda! Muito obrigada, um Quero que prazer você estar olhe aqui. assim pra aquela câmera, se apresenta. Não sei se a galera, será que a galera não sabe da Aninha? Quem não sabe ainda, vai conhecer agora, porque olha quem tá aqui com a gente hoje. Bom, meu nome é Ana Murakawa, eu sou violinista, hoje australiana. Isso aí. Já pulamos pro final, spoiler alerta. Boa, boa, boa. Eu gosto assim. Temos muitas camadas, mas é um bom resumo. Aninha, pra galera te seguir aí na rede social, qual que é o seu arroba aí pro pessoal acompanhar e saber exatamente do que a gente tá falando? É Ana com 2 N's. Tá. Murakawa, Murakawa.violin, que é violino sem o no final. Vamos deixar aqui pra galera e eles já vão ter noção aí, já vão clicar e já vão começar a seguir. Mas duvido que essa galera que tá aqui já não segue, né, Ana? Ana, primeiro eu queria agradecer você, né? No meio do dia, né? Reservar um espaço especial aí pra nós e gravar. Tava querendo muito trazer você aqui, tava lá no Brasil, mas eu quero saber de tudo isso aí, como que foi a temporada do Brasil. Já tá na Austrália, a gente tava sentindo a falta, mas enfim, que bom que você está de volta. Bem-vinda. Muito obrigada, tô feliz de estar de volta. Ana, como a gente tá falando de intercâmbio, eu sei que a sua jornada de intercâmbio é bem interessante, é bem diferente, inclusive, e eu queria trazer essa história aqui pra galera conhecer um pouquinho mais dessa história da Ana, né? Dessa parte de como foi chegar aqui na Austrália. Mas antes da gente entender essa jornada, eu quero que você me fale um pouquinho da onde você é do Brasil, né? Como que era a sua formação antes pra gente chegar até esse ponto aqui que você veio pra Austrália, decidiu vir pra Austrália. Eu sou de Osasco, São Paulo. Ah, E eu, na verdade, saí do Brasil com 17 anos. ok. Então, eu tive que ser emancipada. E eu decidi, aos 17 anos, que eu ia estudar na Bulgária. Ok. Então, o primeiro lugar que Mas eu que fui estudar crazy! foi Bulgária. Por quê? Mulher, Não, por quê? Uma pessoa com 17 anos, vou estudar na Bulgária. Você quer que o pessoal pegue aqui pra te deixar à vontade? Tá. tá escondendo a barriguinha. Parece. Vai. O que acontece? Eu comecei a tocar violino com 13 anos de idade. E no meio da música clássica, isso é considerado tarde já. Ok. Então, eu comecei num projeto social e eu me apaixonei pelo violino. E a galera ao meu redor falava,
tá, mas já tá tarde pra você se tornar uma violinista profissional. Não tem muito o que fazer. Começou em projeto social, não tinha violino próprio, eu tocava com violino emprestado. E eu pensei, não, eu preciso dar um jeito, preciso fazer com que esses anos que eu não aprendi o violino sejam compensados de alguma forma. Tá. E aí eu pensei, eu preciso de disciplina. Historicamente, quem tinha muita disciplina? União Soviética. E aí, eu, na minha cabeça ingênua, pensei, vou estudar violino na União Soviética. E aí, eu, com 15 anos, na verdade, passei para testes em orquestras. Tá. Consegui meu primeiro emprego. Comecei a juntar o pouco dinheiro que eu recebia. Comecei a juntar para ir para festivais e escolas, como se fossem camps, summer camps, lugares onde a gente vai para estudar durante os verões, né? As férias. E aí eu comecei a conhecer diversos professores. E os professores de outros lugares do mundo estavam vendo essa minha, sabe, vontade de realmente querer aprender, de querer dar tudo de mim para poder estudar. E uma das professoras que eu conheci dava aula na Bulgária. E aí ela acabou me convidando para estudar com ela na Bulgária. Na Bulgária não existem bolsas de estudos para estrangeiros. E aí, eu, como uma pessoa normal, o que eu fiz? Eu marquei uma data, falei para todo mundo que eu ia viajar dia 27 de fevereiro de 2008. Mas essa data foi da onde? Você tirou Da minha cabeça. Tá. Falei com os meus pais, pedi para os meus pais me emanciparem, tirei meu passaporte, dei uma festa de despedida e eu não tinha nada. Eu não tinha dinheiro de passagem, eu não tinha dinheiro para comprar o violino, eu não tinha nada. Não falava búlgaro, mal falava português. Mas o que sua mãe e seu pai falou na época? E que para eles eu falei, tá tudo certo. Entendi. E aí eles, tá Tá bom. bom. Então tá. E os meus pais, eles são muito honestos, assim. Eles falavam, filha, a gente não entende dessa área, então Se você faça o que é Sim. melhor pra você. Respeitaram. Exato. E aí eu falei, bom, eu moro em São Paulo, é o coração econômico do Brasil, Sim. dinheiro não falta aqui. Então, como é que eu vou acessar? E aí eu escrevi numa lista todos os gastos que eu ia ter, e eu estava decidida a ir de porta em porta nos business de São Paulo para pedir patrocínio para eu poder estudar na Europa. E aí, um dos lugares onde eu fui foi o projeto onde eu comecei. E a diretora do projeto, então, ela achou a ideia tão louca. Ela falou assim, olha, talvez a gente consiga te ajudar com a passagem aérea, mas aí eu já negociando com os business, eu falava assim, olha, mas se você quiser ter essa oportunidade, eu preciso viajar. Com 17 anos. Nessa data. Ela, tá bom. E eu, assim, tão determinada que eles me ligaram do projeto alguns dias depois. E aí, coisa de filme. Uma mesa daquelas cheia de gente engravatada. E aí eu fui lá, nessa vez eu fui com a minha mãe. Eles falaram, a gente ficou tão espantado com a sua determinação que a gente decidiu criar uma bolsa de estudos. E aí eles falaram assim, mas você não pode viajar no dia 27, mas você pode viajar no dia 8 de março, uma semana depois, que eu precisava abrir uma conta no banco. A minha ingenuidade. E aí foi assim que eu consegui convencer o governo de São Paulo, no final das contas, criou uma bolsa de estudos. Aí eu fui estudar na Bulgária. Desse projeto, dessa loucura na minha cabeça. Então foi do governo essa bolsa. Um projeto era governamental, do governo de São Paulo. Sim. E aí depois eu acho que 13 outros alunos foram estudar fora do Brasil com a mesma bolsa de estudos. E hoje em dia virou um outro projeto onde os alunos, na verdade, recebem uma bolsa para poder pagar aulas particulares. E agora são centenas. Nossa, você abriu um de caminho aí, alunos caramba. Dessa loucura de ir para Bulgária. Que legal. E foi pra Bulgária. Fui para Bulgária. E conta pra gente como foi a experiência lá. Desafiadora, para dizer, to say the least. Eu era muito ingênua, eu acho. Eu tinha noção do que eu queria, mas eu não sabia que a realidade ia ser tão dura. Em qual sentido você fala? De todos os sentidos. A questão cultural, a questão do idioma, a questão do clima.
Eu lembro que os meus primeiros dias na Bulgária, você tentava pedir informação para a pessoa na rua e, bom, começa com detalhes da cultura que eu não sabia. Por exemplo, na Bulgária, para falar sim, eles não falam assim, eles falam... Pera, a gente fala sim, eles falam sim e não. É ao contrário, a cabeça. Então, a pessoa tava falando comigo, eu falava assim, você sabe onde é o negócio? Eles... E significa não. Aham. E aí você ficava... Tá, e que cadê? tá Onde é? acontecendo? O que tá acontecendo? Os búlgaros, principalmente a geração mais antiga, é muito fria. Então, não tem esse calor do brasileiro, Tá. da gente, sabe? É culturalmente completamente diferente. O idioma eu não conseguia ler, porque é o alfabeto cirílico. Então, eu não sabia ler se era um restaurante, se era uma farmácia, se era um mercado, o que estava O que tá acontecendo. Nossa, foi na raça. Frio. Eu cheguei a ir pro hospital por conta do frio, porque eu fui pra lá com uma bolsa, mas era uma bolsa pequena. Isso que eu ia Então, te falar, o que cobria essa bolsa? ela cobria o custo da universidade. Tá. E eu acho que eu tinha, sei lá, 300 euros por mês. O que você faz com 300 euros por mês? Entre aluguel, contas, tudo. Então, era uma bolsa bem pequena e eu tava satisfeita, porque o que eu queria era ficar e eu estudava muito. Então, eu não Então, era uma precisava fazer muita universidade? coisa. Universidade. Ah, ok. Não era um curso. Não. Não era um curso rápido, Eu saí alguma do Brasil pra especialização. fazer Era meu uma universidade. bacharelado. Ah, ok. E A bolsa era 100% do bacharel. a bolsa do... 100%, a 3 anos de universidade. curso? Eram 4. 4. Eu fiz em 3, na verdade. Você acelerou. Mas é porque eu queria usar o dinheiro do 4º ano para fazer um outro curso nos Estados Unidos. Tá. E aí eu fiz essa negociação. Mas aí eu tive que fazer 2 anos em búlgaro. Caramba. Desculpe. Para poder depois ir para os Ter Estados esse crédito no Unidos. final de tempo e dinheiro para poder... Legal, Exatamente. joia. Então, foi pra lá, fez essa faculdade, né? Desafio, teve que trabalhar lá também para fazer dinheiro? Não. Conseguiu Lá, fazer, com esse gerenciamento, com esse valor, você conseguiu gerenciar esse tempo? não tinha muito... Eu não tinha muito o que fazer lá, né? Então, na verdade, eu só estudava. Eu não fazia mais nada. Eu só estudava e era uma questão de estudar 8, 10, 12 horas por Mas dia. com a bolsa, você conseguiu... Lá, você Sobreviver. segurou as contas e conseguiu viver com aquilo. Se eu te mostrar as fotos dos lugares que eu morei, Ah, você ficaria chocada. Mas conseguiu, Mas conseguiu, consegui. porque você focou no estudo, né? Porque tem duas opções, ou você trabalha e faz dinheiro e tem algumas regalias, ou você vai no seu objetivo, fecha o olho para algumas coisas, mas focou no estudo, né? Então, por que eu tô perguntando? Porque é um intercâmbio, né? Não tem jeito, você tá indo para um país diferente, por mais... E assim, o seu foi mais desafiador, porque aqui, né, na Austrália, tem muita coisa em inglês, então algumas pronúncias a gente consegue assimilar o que tá falando, tem muitas coisas no Brasil que a gente já sabe. Mesmo se você não tem inglês nada, você consegue entender o que é um café, você entende, né, você sabe o que é mercado, você consegue visualmente identificar, né? E aí, aí o seu foi mais difícil, por isso que eu fiquei interessada nesse seu começo. Legal. Foi pra lá, fez esse bacharel e depois foi pros Estados Unidos fazer essa outra especialização? E aí depois eu fui convidada a estudar numa universidade em Pittsburgh, chamada Carnegie Mellon University. Tá. E aí eu conheci o professor de lá, e a questão do violino em si é que é muito uma questão de legado e como se fosse tipo mestre e o follower, assim, é tipo Karate Kid, sabe? Tá. Gostei. Você segue o seu mestre, então não é... Você tem que ser aceito pelo professor, e aquele professor vai te passar todo aquele conhecimento. Então, a gente geralmente escolhe universidades pelo professor, não só pela universidade. Ah, entendi. Então, quando eu fui para a Bulgária, foi por essa professora. Depois, um professor nos Estados Unidos me convidou e eu fui para lá para, tipo, ser discípula deste professor. Ele tem que te aceitar, não é isso? Ele tem que te aceitar. E aí você faz parte daquele... ecossistema. Entendi. Legal, joia. Então foi para os Estados Unidos, também fez essa especialização, e aí depois? E aí depois eu fiz meu mestrado nos Estados Unidos. Então primeiro eu fui para lá e eu fiz um diploma artístico, um certificado em estudos avançados em música, que é uma pós. Depois eu fiz meu mestrado nos Estados Unidos também. E aí eu comecei o meu PhD nos Estados Unidos também. Então você fez bacharel na Bulgária,
especialização, pós-graduação de 1 ano lá nos Estados Unidos, e aí já foi para um mestrado. Uhum. E aí do mestrado já fui pro PhD, que iniciou lá. Que iniciou lá. Tá. Que é PhD em quê? Em violino. Em violino mesmo, tá. E nessa época lá nos Estados Unidos, a música às vezes é um pouco como esporte também. Então, dependendo da universidade, tem universidades que vão te oferecer uma bolsa porque querem que você vá para lá estudar, porque isso aumenta o ranking da universidade. E quanto melhores alunos tiverem na universidade, mais gente quer estudar lá. Então, sempre tem um jogo desse com bolsas de estudos, enfim. E aí eu recebi uma proposta incrível de uma universidade no Texas. E aí eu falei, ai, gente, já passei por tanto perrengue na minha vida, acho que eu vou aceitar pra poder, sabe, ficar de boa. E aí eu fui pra essa universidade, e aí eu tava com uma bolsa de estudos gigantesca. Não só a minha universidade era paga, eu ganhava dinheiro, eu era professora assistente da universidade, eu era espala da orquestra da universidade, que é o violino principal, tocava na orquestra da cidade, tava tudo acontecendo. E era o meu primeiro semestre. E eu tava na cabeça com um dos meus mentores, professores, ele falou assim, Ana, você vai pra lá, mas você precisa tomar muito cuidado pra você não ser um peixe grande num lago pequeno. Okay. É desafiador. E aí, quando ele falou isso pra mim, quando eu cheguei lá, eu pensei, não preciso de ninguém, tipo, não preciso que tenha gente ao meu redor que seja, sabe, maravilhosa, enfim. Mas fez falta ter pessoas em que eu pudesse me inspirar, porque eu fui pra lá como, eu falo isso com muita humildade, mas tipo, como o número 1, sabe? Uhum. Quando você é número 1, você não tem mais muito pra onde crescer, é só você e você. Uhum. E para buscar essa questão de inspiração mesmo, de desafio, não sei, aquilo não ficou muito confortável. Uhum. E aí eu fiquei pensando sobre isso por um tempo. Eu ia pro Brasil de férias pro final do ano. Aí me veio um negócio na cabeça, eu empacotei a minha casa toda. Deixei as minhas coisas com amigos e eu falei assim, gente, talvez eu volte, talvez eu não volte. Aí todo mundo, como assim? Eu não sei. Qual o plano? Eu só tô com um sentimento que talvez eu volte, talvez eu não volte. Porque tava tudo indo muito bem. E aí, dito e feito, quando eu tava no Brasil, eu fiquei com esse negócio, eu, tipo... Não era isso? Não, tipo, não tá certo. Mas aí eu o liguei... que, Ana? Como assim? Tá dando tudo certo e não tá Exato. certo? Como assim? Eu liguei pra universidade, falei que eu não ia voltar, tive que devolver todo o dinheiro que eles tinham investido em mim. Fiquei sem nada. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Fui pra Bulgária de novo. Porque pra você entrar num PhD em música, você tem que fazer não só a parte... apresentar uma pesquisa, mas você também tem que fazer as provas práticas, de tocar. Então, precisava me preparar para essas provas práticas. E aí eu pensei, bom, onde é que eu vou estudar? Porque tinha algumas questões importantes para mim. Uma, eu precisava me sentir orgulhosa de estar fazendo parte daquela universidade, porque é um esforço muito grande fazer um PhD. É muita, sabe... Muitas noites em claro, muita dedicação, realmente. É lindo falar agora que é formada em PhD, agora mas a jornada é... E eu também tinha alguns problemas, não problemas, mas eu não ficava tão confortável com a cultura na época ali no Texas, até porque o slogan, o grito de guerra dessa universidade era Guns Up. E Guns Up é armas ao alto. E bem nessa época tava tendo várias daquelas notícias de tiroteios em escolas e não sei das quantas. Eu falava, gente, que loucura é essa que eles estão endorsing? Tipo, Guns Up, sendo que tá acontecendo tudo isso na nossa volta. Tem umas coisas que estavam muito malucas que não entravam na minha cabeça. E eu falei, não é aqui, não é aqui.
E nessa época eu nem era cristã, nem pra falar, tipo, sentir do Espírito Santo. Sei. Não era. Tá nem contra era os princípios, né? Nem era cristã ainda. Aí eu fui pra Bulgária e eu pensei, bom, precisa ser um lugar onde eu me sinta confortável. Eu não quero estudar num lugar frio, porque eu sofria demais. Só morei em um lugar que nevava, que era muito frio. Inclusive, neva no Texas, no norte do Texas. Muito frio, já tinha ido parar em hospital por causa de frio, sabe? Não queria inverno. E precisava ser com um professor, né? Que a gente precisa escolher o professor. E aí, eu comecei a fazer as minhas pesquisas e um dos professores da minha lista é um violinista norueguês chamado Ole Bon, que é um desses violinistas lendários. E ele dá aula em Sydney. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Aí ele, olha, você pode talvez vir fazer a prova. Eu estava muito mal acostumada, porque eu era convidada, porque eu, sabe, tipo... Já tinha passado por vários desafios, né? Aí ele, você pode vir fazer a prova. Eu, ok. Aí eu peguei, acho que $3.000 emprestados na época e falei, vou pra Austrália fazer a prova. E aí, quando eu cheguei aqui, eu descobri que já fazia 7 anos que ninguém era aceito. Falei, ok. Você veio só pra fazer o teste com visto de turista? Uhum. Tá. Só que aí, quando eu vim e fiz a prova, imediatamente eles já falaram, não, a gente quer você aqui. Aí eu, ok, e agora? O que eu faço? Então, eu vim com visto de turista, fiz a prova. Ai, que legal. A universidade aprovou. Aprovou. Esse teste, do teste, do tempo que você fez esse teste, quanto tempo eles deram a resposta? Não levou muita coisa, eu acho que foi questão, oficialmente, 1-2 semanas. E assim. você conhecia alguém aqui fora esse professor? Não. Aí você ficou aqui aguardando essa resposta aqui, turistando e... Fiquei aguardando a resposta. E, na verdade, eu acabei conhecendo alguns alunos que estudavam na universidade, alunos de violino, e eu já estava meio que, não oficialmente, atendendo algumas lectures. Tá. Foi tudo em português, meio em inglês. Lecture, eu estava assistindo algumas aulas, mesmo já ainda não estão sendo parte da universidade, porque na questão do violino, a gente tem as aulas individuais e também tem o que a gente chama de masterclass, que é o seguinte, se você faz parte da sala do professor Ole, vamos dizer que o Ole tem 10 alunos. Toda semana, a gente se reúne 2 vezes por semana, onde meio que todos os alunos tocam para todos os alunos ouvirem. Então, eu estava fazendo parte de todos esses masterclasses, ouvindo os outros alunos tocar e também já participando, mesmo que não oficialmente. Não, legal. De algumas aulas. Então, eu já meio que estava parte. Ah, legal. Porque você não ficou aqui 2 semanas sem fazer nada, esperando, né? Não. Você ficou ali já tendo uma experiência nessa área. Legal. Tanto é que, no meu começo, eu acho que demorou bastante tempo para eu fazer parte da comunidade brasileira, porque eu vim direto por conta do violino e não tinha... Tem um gapzinho aí, vamos lá. Você foi do Brasil para Bulgária, acabou aprendendo a língua lá, né? Porque ficou lá, teve que fazer o bacharel lá, teve que aprender a língua, né? Na marra, e aprende ou aprende. E quando você foi pros Estados Unidos, como que foi esse inglês? Você já falava inglês? Não, eu aprendi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também? Então, você chegou nos Estados Unidos sem falar a língua também? Na verdade, eu falava um inglês meio capenga. É aquele do Brasil. É. Um pouco mais. Um pouco mais porque, na verdade, eu comecei a estudar para as provas do TOEFL quando eu estava na Bulgária. Ah, tá. Então, não era um inglês bom, mas era um inglês suficiente para eu poder chegar nos Estados Unidos. Eu fiz o meu TOEFL quando eu cheguei nos Estados Unidos, se eu não estou errada. Tá. É porque para essa universidade eu fui convidada como, tipo, aluna excepcional. Tá. Então, não precisou passar por aquele processozinho de apresentar o documento. Precisou, mas eu tinha, acho que, algumas regalias. Tá. Aí, Se não desse, dava pra dar uma adaptada. Eu tive que fazer, mas eu acho que eu tinha regalia de poder fazer inland. Tá.
quando eu estivesse lá. Então, quando eu cheguei lá, eu fui me preparar mais ainda. Eu lembro que eu sempre fui a louca de ficar incomodando os amigos e falar, é assim que eu falo isso? É assim que eu falo aquilo? Legal. Então, para fazer as minhas redações, eu escrevi, aí eu perguntava para a esposa do meu professor de violino, tá certo isso aqui? Eles Quanto iam me tempo ajudando. nos Estados Unidos, Ana? Eu fiquei 4 anos nos Estados Então foram Unidos. 3 na Bulgária, 4 nos Estados Unidos. Uhum. Legal, joia. Então você chegou aqui já com inglês ok, já Não, tava aqui bem. eu cheguei porque eu já tinha feito mestrado, já tinha Então começado ok. um PhD. Esse gap que eu queria pegar. Legal. Recebeu essa notícia aí de 2 semanas, o sim. E aí? E aí, eu tinha que aplicar para o visto De estudante, aqui dentro. Não podia ser aqui dentro. Ah, é? Então, para eu aplicar, eu tive que ir para Tailândia. Não podia. Não podia. Então você teve. E quanto tempo? Aí você saiu, aplicou? Aí eu acho que eu fiquei, sei lá, na Tailândia 2 semanas. Foi rápido, então. Que bom. Legal. Eu acho que é porque é nível PhD. É, eu também acho. Também acho. Então. E também, como era convite, né? Eles te aceitaram, aí é outro esquema. Ai, que legal. Que legal. É uma coisa que a galera às vezes me pergunta e aí é que tá, eu não sou a pessoa qualificada pra falar os caminhos da imigração, porque os caminhos que eu fiz, eu acho que foram todos meio tortos, mas por assim. isso mesmo que a gente quis trazer você, porque é uma outra, né? Você estudou, você veio, e tem muita gente que é capaz também de seguir caminhos diferentes. Então é uma história totalmente diferente do que a gente traz aqui, mas é super interessante. Eu nem sei tradicionalmente como seria. Eu sei que foi o que eu fiz, porque eu precisava fazer a prova. Sim. E a prova, nessa época, eu precisava fazer pessoalmente. Então, você faz o quê? Legal. Era muito dinheiro para voltar pro Brasil, para esperar o resultado. E o resultado saiu rápido, então não fazia sentido. Então, 2 semanas, voltou para cá e estudou. Quanto tempo esse PhD aqui? Então, ele vai de 3 a 5 anos. Tá. Só que eu, ansiosa... apliquei. Eu fiz em 6 meses. eu fiz uma aplicação especial para poder fazer em 2 anos e meio. Então, eu terminei o PhD em 2 anos e meio. É muito desafio, gente. Pelo amor de Deus, mulher do céu. Porque eu precisava, não sei. Eu acredito muito numa coisa chamada Lei de Parkinson. Que Parkinson escreveu uma vez num caderno de economia, se não me engano, em 48. Que o trabalho se expande a modo de preencher o tempo que você dá para determinada tarefa. Tá. Ou seja, se eu falasse para mim mesma que eu ia levar 5 anos para poder escrever a minha dissertação, eu ia levar 5 anos. Mas como eu falei, eu determinei, não, eu tenho esse tempo, são 2 anos e meio, eu tinha que fazer em 2 anos e meio. E isso vai para muitas tarefas. Às vezes a gente fala, eu tenho, sei lá, 1 mês para fazer uma coisa. Você vai levar 1 mês para fazer aquilo. Claro, dentro do possível. Tem sentido, a gente tem sentido. Tem que meio que manejar o nosso tempo. Então, se você se dá menos tempo, você, no final das contas, tenta ser criativo ou encontra formas de poder chegar naquele resultado. Você tem razão. Com mais eficiência. Com mais tempo ou sem tempo, a gente vai deixando e a coisa vai acontecendo. Exato. E é daí que saiu aquele período da sua vida que você falava um pouquinho de produtividade ou não? Exato, porque o meu PhD, na verdade, ele foi em aprender como aprender. E desde a questão do Brasil, de quando eu comecei a violino, eu sempre tive essa questão, como é que eu posso aprender mais em menos tempo? Como é que o cérebro funciona? Como é que eu posso maximizar o potencial que eu tenho? Então, eu sempre fui apaixonada por esses tópicos, sempre estudei sobre. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu PhD, eu oficialmente fiz as pesquisas. Então, eu estudei muito sobre neurologia, psicologia, pedagogia. E, claro que tem essa questão de produtividade, de foco, de disciplina. Então, acho que cada pedacinho do caminho me ensinou uma coisa diferente. Tipo, a Bulgária foi disciplina 100%. E dedicação, né? Dedicação. Então, como é que a gente mantém esse foco? Como é que a gente é mais produtivo? Então, foi daí mesmo. Legal. Fez esse PhD aqui, você fez em 2 anos e meio, certo? E aí a pergunta que não quer calar. Nesse período que você chegou aqui na Austrália, você ganhou a bolsa 100%? Não. Como que foi isso? Porque aí eu queria saber um pouquinho da vida de Austrália, se você teve que trabalhar aqui para se manter, né? Porque
Aqui a gente sabe que o negócio... Então, compartilha com a gente como que foi esse seu começo, o que você teve que fazer, porque lá você falou que conseguiu, né, reduzir ali um pouco os custos e viver e focou. Aqui na Austrália não é assim, porque a coisa é tudo muito caro. Então, falando agora um pouquinho da nossa realidade, como que foi esse começo? Você teve que trabalhar? O que você fez? Qual foi, né, os perrengues iniciais, pra gente poder explorar um pouquinho dessa terra aqui? Então, eu acho que quando eu me deparei com a realidade de Austrália, era bem diferente dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eu realmente tinha uma vida completamente confortável, onde eu podia só estudar, ganhava para estudar. Era. Aqui, eu passei na universidade, fiquei super feliz, tive que pagar de cara uma bolada de dinheiro, $15 mil, que eu tive que pegar emprestado para pagar o primeiro semestre. Então, tive que fazer um... não foi bolsa assim? Não. A universidade me custou $120 mil. O quê? Ana do céu! Por isso, gente, não peçam pra coleguinha tocar no seu casamento por $100. Fica a dica. Fica a dica. Tá. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, não conhecia ninguém. O que eu tinha de conforto, assim, é que eu pensei, bom, vou fazer prova para uma orquestra, para começar a trabalhar aqui. E aí, logo de cara, eu entendi que para você fazer provas para orquestras na Austrália, você precisa ser cidadão ou residente permanente. Então, também não podia. E aí, eu falei, tá, e agora? E agora? O que eu faço? Aí, eu comecei a trabalhar tocando na rua. Tá. Então, comecei a tocar na rua. E aí, eu também comecei a dar aulas de violino e dar aulas de idioma. Então, chegou uma época aqui que eu dava aula de búlgaro, de espanhol, de francês, de português, de inglês. Dava aula de um monte de coisa. E já aproveitando essa questão do meu conhecimento de aprender como aprender. Tá. E foi assim que eu paguei o meu doutorado, na verdade. A maior parte tocando na rua. Então, eu ia para a universidade, fazia as aulas... eu estudava, porque eu precisava continuar em forma, estudando violino. E nos gaps ali, nos intervalos, recebia alunos. Muitas vezes, o conservatório de Sydney é ali no Botanical Gardens. Uhum. Então, às vezes, dava aula ali no Botanical Gardens mesmo, os alunos vinham. Ana, mas tocar na rua dá uma graninha? O pessoal ajuda mesmo ou não? Ajuda. Mesmo? Ah, tem que ser bom, né? Falar no meu caso, sim. Eu ganhava uma grana. Viu, Joseph? Não é pra você ir ali no tal hall, ali na esquina, tocar o violão. É teclado agora, né? Olha, eu vi. Eu tenho uma teoria sobre tocar na rua. Fale. Você tem 2 caminhos. Na verdade, eu sempre fui muito tímida. Então, eu não era da pessoa, tipo assim, que queria juntar crowds, fazer um show ali. Fazer um show, porque eu era muito tímida. E era, pra mim, muito desafiador. Porque, gente, é uma posição de, tipo, realmente você tirar o ego todo, se despir, tá ali e falar, não, agora eu vou fazer isso. Porque eu já tinha nome, assim, eu era, sabe, já era formada, já fazia várias coisas, mas era... O que vem em primeiro lugar? Minha prioridade é terminar os meus estudos e, então, para isso... Eu preciso trabalhar, preciso fazer o que tem que fazer. Exatamente. Eu tentei tocar nos lugares mais movimentados, só que eu não queria usar caixas de som. Como é que eu podia fazer uma coisa um pouco mais compacta? Porque, às vezes, eu tava vindo da universidade e falava, não, vou agora... trabalhar, então não queria estar carregando um monte de coisa. E existe um negócio na psicologia que é uma questão, se você tá, sei lá, no meio da Avenida Paulista, movimentadíssima, uma pessoa cai e se machuca, um monte de gente vai passar em volta, mas são poucas as pessoas que vão realmente ajudar, porque tem esse efeito da psicologia que fala que quando tem muita gente, você é menos... prone de ajudar, porque você sempre pensa, o próximo vai ajudar. Na questão de tocar na rua, também tem isso. Quanto menos pessoa tiver no ambiente passando, mais as pessoas se sentem responsáveis por ajudar. Oh. Então, fica a dica também. Interessante, interessante. Então, dependia muito, mas eu posso falar que, on average, tipo, uma média, eu fazia, sei lá,
uns 150, $200 tocando 1 hora e meia. Isso era há quantos anos atrás? 2016. 8 anos atrás. Demorou deu uma bugada. 8 anos. Eu sei ainda, mas é É isso aí, 8 anos atrás. Legal. Então dava pra fazer uma graninha assim. Legal. Que bom, que bacana. Muito legal. Ana, e aí depois dessa formação aí, você pegou o Postgraduate Visa, né? Que é aquele visto pós-estudo. Quanto tempo? Não peguei. Ah, não? Não. Não tinha direito? Ah, porque você fez acelerado? Não, na verdade, eu comecei a trabalhar aqui, comecei a entrar no mercado de trabalho. Você As trabalhou coisas com o quê? estavam indo muito bem. Bom, como eu comecei a tocar na rua, muita gente começou a me conhecer. Então, aí eu fui conhecendo mais pessoas da indústria. Aí eu acabei saindo um pouco da minha bolha, que era só música clássica, e entrando num outro mundo também comercial, tocando em diversos shows, com diversos outros grandes artistas, fazendo coisas fora da música clássica também. E aí tava tudo indo muito bem. E aí eu pensei, bom, vou querer ficar na Austrália depois de terminar o meu curso. O que eu vou fazer? Então, comecei a ligar para advogados e fazer reuniões para ver quais eram as minhas opções. E aí os advogados, na verdade, todos eles falaram, olha, você pode aplicar para esse Graduate Visa, mas o conselho é você aplicar direto para o visto de talento. Sim. Porque então aí você direto. já tem direito ao... trabalho full time. Ao PR. Legal. Muito bom. Bacana, né? Então, passando por essa fase aí desafiadora de estudo pra lá, estudo pra cá, vai, né? Nossa, vai ser doidinha, né? Posso falar assim? Menina. Gente, é doidinha, né? Uma bolsa aprovada lá nos Estados Unidos, tudo pago, recebendo, vai pro Brasil, daqui a pouco vem parar na Austrália, que tem que pagar tudo. Meu Deus, mas calma aí que eu vou fazer essa reflexão no final. Segura aí, que eu já tô adiantando. Tenho que fazer uma reflexão, senão eu não lembro depois no final. Ana, vamos falar um pouquinho sobre essa área aqui de trabalho, sobre a sua profissão. Primeiro eu queria entender se tem espaço, se é um lugar que é valorizado, né, na sua área mesmo específica, qual que é o seu nicho hoje, pra gente entender como que é o mercado aqui. Eu acho que eu tô num mundo um pouco híbrido aqui na Austrália, porque eu toco tanto o clássico quanto o popular. Então, eu tenho um trabalho com a Ópera Austrália. Também tenho alguns outros projetos casuais com quartetos de cordas. Eu tenho a minha empresa também, a Bravo Music Events, onde a gente faz eventos corporativos, casamentos, shows quando pessoas vêm para cá, gravações. Então, é um pouco híbrido. Tá. Eu acho que no mundo da música tem alguns desafios aqui na Austrália, não posso negar. Eu tive a sorte, né, de fazer universidade aqui na Austrália, então ter criado contatos e relacionamentos na universidade também. Mas eu sei que a Austrália é bem cliquey. Não sei se vocês usam essa expressão também, mas são muitas panelinhas. E as panelinhas, elas não se abrem. Então, é desafiador alguém que tá fora conseguir entrar sem uma... recomendação. Alguma coisa alguma ali. porta de entrada ali, um convite, né? Porque geralmente o que acontece é que o mundo da música aqui é tão pequeno, então as pessoas elas são amigas desde a época de escola. Então, entre escolher trabalhar com um amigo meu, por que eu vou escolher trabalhar com uma pessoa que acabou de chegar que eu não conheço? Então, é um pouco cliquey. É um pouco desafiador. E eu percebi também que aqui realmente tem aquela questão do Tall Poppy Syndrome, que é os australianos não gostam quando você se destaca demais. Então, se eles percebem que você tá indo muito rápido e alcançando coisas muito grandes, assim, é um pouco assustador e aí eles te podam. Porque todo mundo tem que estar mais ou menos ali na mesma naquela... page. na mesma linha. O que é completamente diferente dos Estados Unidos. Eles valorizam, eles dão esse espaço para você voar. Nos Estados Unidos não tinha tanto
essa questão. Talvez agora, depois gente de 8 poderia anos de Austrália, tenham mudado essa questão A dos gente Estados Unidos poderia falar também. que é uma concorrência, um medo da concorrência mesmo? Eu acho que Acho sim. que sim, né? Eu É acho uma que concorrência. sim. Porque é uma concorrência, né? Se você se destaca mais que o outro, é uma concorrência. Legal, Eu entendi. acho que sim. Eu acho desafiador, mas eu sou muito grata que eu acho que eu encontrei o meu espaço aqui. Tem algumas coisas que são difíceis, por exemplo, nos Estados Unidos tem várias universidades que dão bolsa. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, Ana, você acha que eu consigo ir para a Austrália com bolsa? Eu não sei, porque não foi o caminho que eu fiz. Então, eu espero que sim, mas eu não sei como funciona. E também eu me sinto irresponsável de falar, vem e tenta sorte, sabe? Então... É desafiador. Tá. Eu me lembro que eu fui num festival seu. Me conta um pouquinho sobre aquela experiência que você teve. Foram 2 ou 3 dias que você tocou naquele festivalzinho que você teve ali. Foi seu, exclusivo seu, não foi? Ah, sim, foi um show que eu fiz. Foram 2 dias ou 2 noites? Ou 3 noites? Boa pergunta. Agora eu acho que foram 2. Foi bem lindo, né, aquele lugar. Foi bem especial. Eu fiz um show aqui num túnel. É o do túnel, É o do túnel. É lindo aquele lugar, né? Muito lindo, muito lindo. Nossa, demais. Uma empresa australiana entrou em contato e eles queriam fazer realmente essa proposta de ter música clássica em lugares inusitados. Então, a gente teve o show no túnel e aí eu toquei com o Vlad, que é um dos melhores violonistas que existem vivos hoje. Então, foi uma honra muito grande. Foi uma boa parceria mesmo. Vocês lotaram, né? Foi bem muito bonito. Legal. Bem legal, tenho fotos, vou mostrar as fotos. Que as fotos foram... Fica na recordação. Pro nosso próximo tá planejando algum próximo ou ainda nada em vista? Olha, na verdade eu tô agora negociando. Eu tô planejando alguns shows aqui. Exclusivo na Austrália. Seu? Legal. Tô conversando, inclusive, com o consulado também. Legal. Talvez tenha coisas em boas breve. Aí, joia. Ana, eu sei que você já tocou com muitas pessoas legais. Eu queria que você mencionasse quem são, né, as suas... Tem muitas, eu acredito, né, nessa jornada, mas acho que pessoas, né, bem importantes, alguns pontos que marcaram, né, a sua profissão. Então, eu queria que você mencionasse e aí colocasse, assim, alguns pontinhos que foram legal para você, por quê? Você pode mencionar para nós? Claro. Eu acho que aqui na Austrália, como eu falei, né, eu tive que sair um pouco dessa minha zona de conforto, que era só da música clássica, e um pouco para música popular. Então, eu acho que o artista que eu nunca imaginei na vida que eu ia tocar junto foi o Eminem. Tipo, rapper com o violino na minha cabeça foi... Oi? E o mais legal desse caso do Eminem é que a equipe dele me contratou pelo Facebook. Então, até eu entender que realmente não era fake e que era um negócio de verdade... Que era sério. Eu, tipo, ok. E aí, nessa também toquei com One Republic, toquei com a Delta, vários artistas aqui da Austrália. E depois, com a ajuda da comunidade brasileira aqui, também acabei tocando com o Alok. Toquei no show dele em Sydney e também em Cairns. Eu tava lá, tava no primeiro. Então, foi muito legal, muito legal. Foi muito legal, porque ninguém esperava, né? Você já tinha dado alguns sinais, então uma galera, na verdade, quando falou assim, tem uma surpresa, que eles anunciaram meio ali, tava todo mundo falando, eu ouvi e tal, então já tinha uns spoilers ali, mas ninguém tinha certeza do que ia acontecer. Que legal! E essa é uma questão muito legal da Austrália. A comunidade brasileira, abraça, mais né? do que em qualquer outro país que eu já morei, é muito unida. Eu acho isso muito, muito legal. Legal você falar sobre isso. Eu já morei em vários lugares, e mesmo nos Estados Unidos, eu morei em 3 diferentes estados. E tinha lugares que, sim, tinha até uma questão, tipo, encontros brasileiros, mas nada tão... forte, né? É muito legal. É muito tão legal. Meaningful que nem a comunidade. Mas eu acho que você aqui. faz parte, né? Você representou aí muitos brasileiros que acompanhou toda a sua jornada, enfim, né? Então, assim, acho que a galera abraça mesmo. Acho que você tem um fã-clube aqui, sim, porque a galera, você cruzou aqui, e aí uma pessoa, que legal, vou ficar só pra assistir a entrevista dela. Então, é legal, é gostoso, porque você representou uma nação que
tá aqui, né? Com toda a sua história e também super inspiradora agora que a gente conhece um pouquinho mais de detalhes também. Então, tem todo um sentido. Nossa, gente, eu tô amando esse bate-papo, Aninha. Tá muito legal. Eu tinha pedaços dessa história que eu não conhecia, né? Então, tá bem interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho agora o que você tá fazendo, quais são os próximos planos, e muita gente vai perguntar, tenho certeza, se você dá aula de violino mesmo, né? Se as pessoas, né? Porque é a sua referência, então, como que faz, se você dá aula, se as pessoas podem te contatar, e eu quero saber, assim, dos novos projetos, do que você tem pra frente, e é isso. Bom, primeiro eu queria falar que eu sou muito privilegiada de estar aqui na Austrália, na cultura. Eu não quero assustar ninguém de vir para a Austrália, do mundo da música. É porque eu sou meio maluquinha. É que sua área é muito concorrida, né? Como a Sheilinha falou. Então, eu sei que eu fiz caminhos não muito ortodoxos. Que existem possibilidades? Existem. Então, não quero assustar ninguém. Se é o seu sonho vir para a Austrália, venha. Sim, vai dar um jeito. Mas foi interessante a gente trazer sua história, porque eu não tinha trazido ninguém, assim, né, com uma história de PhD, né, esses desafios. Foi interessante a gente saber da sua história lá também no passado. Então, é uma perspectiva totalmente diferente. E a ideia desse podcast é exatamente isso. A gente juntar todas essas pecinhas de Austrália e cada um tem uma visão, né, real e oficial do que é a Austrália. Então, essa que é a ideia. Mas conta pra gente aí, quais são os próximos projetos? Acabou de chegar do Brasil. Como foi no Brasil? O Brasil foi ótimo. Ficou 10 meses? Fiquei 10... Na verdade, eu fiquei 9 meses no Brasil e depois eu fiz uma tour Europa e Estados Unidos. Ah, legal, joia. Então, fiz meio que uma volta ao mundo nesses últimos meses. Gostoso. Você atualizou, matou a saudade da família. Matei a saudade da família. Comeu comidinha brasileira. Muita. Ganhei, acho que uns 7 quilos também. Sério? Menina. Não parece, amor. Você tá ótima. E você trabalhou lá? Eu fiz alguns shows. Também foi muito bom para eu entender o mundo da música no Brasil, porque eu saí de lá faz muito tempo, Sim. muito nova. E eu me senti muito gringa no Brasil, gente. Entendi. Eu acho que tem, né, parcialmente. Depois eu fiquei pensando e realmente a maior parte da minha vida consciente foi fora do Brasil. Sim. Então, você saiu 17 anos do Brasil, maneirismos, maneira de agir, de entender, sabe, visão de mundo. É um pouco Mas em gringa. relação à música lá, a valorização, ao espaço, o que você achou no Brasil? Pra gente até fazer uma comparação real e oficial. Não, sim, não. Porque é bem diferente, né? É uma profissão bem diferente lá no Brasil. Só que eu não tenho esse conhecimento. É igual, não é? Tem espaço? Eu acho que o Brasil tem espaço, sim. Talvez até um pouco mais do que a Austrália, até por questão de tamanho, de dimensão. Mas também tem os seus pós e contras, né? Uhum. Tem a questão das orquestras, que muitas vezes têm alguns problemas governamentais. Então, eu sei que agora tá tendo um problema com a Orquestra de Minas Gerais, e isso afeta bastante a vida dos músicos. Tem muita política, né, no meio. Exatamente. Eu sei que tá crescendo bastante também essa questão de música clássica com a música popular. Então, isso tá crescendo no Brasil. O que é legal, né? Culturalmente, é muito legal. né? No Brasil também tá tendo bastante essa questão de violino com DJ. Legal. Então, eu ouvi bastante falar disso. Uhum. Mas eu acho que ainda tem espaço pro violino se difundir realmente. Porque eu acho que o violino ainda não tem um espaço... Não é acessível, né? Parece que não é tão acessível, né? Então, eu acho que essa meio que é uma ilusão, assim. Não é que é uma ilusão, é que na nossa cabeça sempre ficou essa questão, sabe? Eu acho que é uma questão histórica de que o violino é pra aristocracia e é coisa de gente rica e que música clássica é chata. Mas no final das contas, eu acho que as pessoas não gostam daquilo que elas não conhecem. Ok. Então, é o primeiro ponto. E tem muita coisa que é de graça. Só que as pessoas, se elas não conhecem, como elas vão saber? Eu acho que é mais culturalmente do que acessível, né? Não é cultura do brasileiro ir atrás desse tipo de aprendizado, né? Não que não seja acessível, porque tem acesso para todo mundo essas aulas no Brasil. E de escutar. Na psicologia, a gente sabe, a gente gosta daquilo que é familiar. Então, por que
a mineirinha vem de saudade? Porque a comida é familiar pra gente, aquilo traz um sentimento, ou quando a gente escuta uma música que a gente escutava na nossa infância ou na nossa adolescência, são coisas que fazem a gente se sentir acolhido ou sentir aquele quentinho. Então, as pessoas tendem a escolher coisas familiares. Se você tiver que tomar um café hoje e sair na rua, você vai provavelmente ir no café que você já conhece do que, tipo, desbravar novos lugares, a não ser que você esteja naquele mood. E com a música é a mesma coisa. A gente tende a ouvir as mesmas coisas, as coisas que já são familiares. E mesmo com questão de rádio, tipo, sempre tocam meio que as mesmas coisas. E aí, sei lá, em rádio, às vezes você escuta uma música que você não gosta, aquilo toca tanto, que você passa a gostar. É verdade. É igual a música que você vai aprender na primeira vez, você fala, ai, mas é tão chatinha, né? Exatamente. Aí, você vai escutando, você fala, nossa, mas essa música é muito legal. Nossa, é muito... Como puderam criar essa música, né? E na primeira vez que você escutou, você falou assim, não. Então, acho que tanto na Austrália quanto no Brasil, o trabalho que eu tenho feito, tentando fazer agora, até através das redes sociais, é apresentar o violino para as pessoas através de coisas conhecidas. Então, trazer esses sentimentos. Tipo, a Pri gosta de ouvir Ed Sheeran, mas será que já ouviu Ed Sheeran no violino? Porque aí torna o som do violino familiar, e eu acho que isso abre um diálogo, abre uma porta para a pessoa poder, talvez, ouvir uma segunda música, ouvir uma terceira, e aí descobrir um mundo que ela não... E eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês não conhecem ainda o som da Ana, vai lá no Spotify, que ela tem as playlists delas que é maravilhosas, são maravilhosas, né? Tem até uma de Natal especial, que eu adoro. Todo Natal a gente coloca. Então fica a dica pra vocês escutar um pouquinho mais da Ana, né, Ana? Tem algum outros meios? Você tem canal no YouTube? Tem YouTube, tem o Spotify, tem iTunes, tá em todas as plataformas. Show de bola, muito legal. Enquanto eu faço uma pergunta de ouro, eu vou pedir pra Pri já trazer o nosso drinkzinho aqui. Mas eu tenho uma pergunta de ouro pra você. Uma pergunta, assim, super especial. E você, Ana, que já fez 3 intercâmbios, Bulgária, Estados Unidos, Austrália, que agora já não é mais intercâmbio, né? Mas foi. Foi um Até dia. então. Eu tenho a pergunta de ouro, Ana. Intercâmbio é pra todos? Suspense. Música de suspense. Não. Não é pra todos. Eu fiquei pensando também nas pessoas que eu conheço. Eu acho que ela é pra todo mundo que realmente tem essa vontade, esse desejo e tem um foco e um objetivo. Mas ela não é um mar de rosas. Não é uma coisa que, eu vou ali porque eu vou me divertir e eu vou, sabe... Viajar é diferente de fazer um intercâmbio. Acho que todo mundo deve passar deve conhecer culturas diferentes, deve ter essa experiência. Recomendo intercâmbio, mas não é para todo mundo. Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, por que você está fazendo. E eu já perdi conta de quantas pessoas eu conheci que, por exemplo, vieram fazer um intercâmbio, mas aí que, sei lá, não estuda ou vai passar tempo fazendo outra coisa, e aí volta e aí não sabe falar o inglês, tipo, veio pra cá pra aprender inglês, volta sem saber, e aí fica uma frustração. Então, eu acho que precisa ter muito claro na sua cabeça o porquê você tá fazendo isso, porque você vai passar por perrengues, vão ter desafios, e nessas horas você precisa ter muito claro qual que é o seu objetivo, por que que você tá aqui, aonde você quer chegar e como você vai se sentir satisfeito. Então, não é... Que susto! A produção tá animada aqui, hein? Não é para ataques cardíacos. Muito bom. A Pri já vai trazer um drink pra gente aqui especial. Você acha que é pra todo mundo? Como assim? Cara, na boa, eu acho que é pra todo mundo. Eu acho que intercâmbio é pra todo mundo, sim. Eu acho que é uma experiência única, independente se ela é positiva ou negativa, ela é pra todos que querem ter experiências positivas e negativas. Eu acho que sim, intercâmbio é pra todos. Migrar pra um outro país, eu já acho que é diferente. Mas ninguém tinha feito essa pergunta ainda, Ana. Muito obrigada. Como assim, gente? E pra mim não, porque eu que faço nas pessoas. Mas eu acho que é pra todo mundo. Eu acho que
muda a gente em todos os sentidos. Não tem como você passar por um intercâmbio e ser a mesma pessoa, né? E ele serve tanto o positivo quanto o negativo do resultado desse intercâmbio, ele é muito válido, porque a gente tá aqui na Austrália, então a gente tá falando de várias pessoas que ficaram aqui na Austrália e deram certo, né? Mas o intercâmbio também é para aquelas pessoas que vieram, tiveram uma temporada, uma experiência com isso e voltaram para o seu país de origem. Então eu acho que vale muito a pena o intercâmbio, né? E é isso. Não era para minha entrevista, mas ela tirou isso de mim. Não, mas eu acho que isso é ótimo. Eu acho que esse é um ponto muito válido a se falar, porque eu tenho muita gente que me pergunta sobre isso, eu acho que a questão realmente essa. Nem tudo vai ser positivo. Então, as pessoas... Pode ser para todo mundo que talvez esteja preparado para entender que vão ter muitas experiências negativas. Sim. Muitas experiências positivas. Eu não abriria mão de ter passado por todos os caminhos que eu passei, até porque não romantizando os perrengues, que longe de mim. Eu acho Se fosse para contar, não existe romantização desses perrengues assim, mas... não é um mar de rosas. Então, a pessoa precisa estar preparada. Mas é por isso que a gente traz esse real oficial aqui, porque as pessoas podem ver na íntegra, na realidade, né? Eu trabalho com intercâmbio, você sabe, e às vezes as pessoas acham que esses episódios vão ser manipulados, e não é. Porque eu quero que realmente as pessoas olhem isso e falem, será que eu passaria por isso? Será que? Então, hoje eles têm acesso a muito mais informação do que você, com 17 anos, quando saiu lá do Brasil, né? Tinha. Então, eu também acho que não tem que romantizar, não. Mas eu acho que a pessoa tem que estar preparada e hoje a mídia ajuda muito pra isso. Sim. Embora, tem que tomar muito cuidado, porque a mídia manipula muito também, né? Então, a galera mostra muita coisa. Tem muita coisa legal aqui, mas não é só isso, né? Então, tem que se preparar pra vir pra Austrália. Tem que estar ciente de onde tá pisando, né? E Uma coisa que eu queria... poder enfatizar eu já falei, né? Tenha certeza do que você vem aqui fazer, mas cuidado com as tentações. Se você vem para cá para aprender inglês, cuidado com todos os convites para festas, para você, sabe, sair do seu foco, porque isso acontece com tanta frequência. E eu acho que aí geram muitas frustrações e a pessoa se sente culpada também. Então, se você vem aqui já com a ciência de que não, eu quero curtir, quero aproveitar, quero, sei lá, quero ter uma experiência de trabalho, ok. Mas se você vem pra cá com outros objetivos... De aprender. Legal. Pri, muito obrigada. Valeu demais. Já vou aproveitar o gancho. Se você quer vir para a Austrália, esse é o momento de você clicar no link aqui embaixo, marcar uma consultoria comigo ou com a minha equipe, e aí você vai saber na íntegra mesmo de como que é a vida aqui na Austrália, viu? Não deixa de consultar a gente, né? A gente pode te ajudar. A gente traz esses episódios aqui para você se inspirar, mas cada história é uma história, cada caso é um caso, e a gente espera que poder ajudar você. Ana, já quero te agradecer, primeiramente, mas você vai encerrar, não é agora, daqui a pouco você vai encerrar pra gente, porque a gente quer um pouquinho mais, a gente não vai perder essa oportunidade, né, Pri? Mas antes disso, primeiro eu queria te agradecer, Ana. Eu já tinha te feito esse convite, não deu, né? Acho que você estava indo pro Brasil, sim, enfim, né? E a gente já tá com mais de 1 ano e meio de podcast aqui. Estamos muito felizes, né, com essa jornada, e tudo acontece no momento certo, né? Porque cada momento da nossa vida a gente pode acrescentar uma coisa. Eu tenho certeza que você acrescentou muita coisa, a gente trouxe outras perspectivas, outras coisas, né? Que a gente vê aí na mídia, a gente vê a Ana, mas é legal saber um pouquinho ali do começo mesmo, né? A gente sabe de algumas coisas, mas não sabe aquele detalhezinho. Então, tudo é um pedacinho da história, tudo é uma pecinha, né, do quebra-cabeça. Então, eu primeiro queria brindar a sua vida, né? Primeiramente por isso, por você ter sido esse exemplo, né? De dedicação, com 17 anos, determinada. Você já deu uma lição aqui pra gente que basta querer, né? Essa é a realidade, basta querer. Você colocou uma data, colocou um sonho, colocou um objetivo. Então, eu queria primeiro brindar isso. Uma menina de 17 anos que saiu de Osasco, né, até onde eu vi, a sua família não é uma família rica, que tinha toda a condição de te mandar pra Bulgária. Ninguém sabia onde era a Bulgária, na verdade. Nem eu, na verdade, sei. Onde é a Bulgária? Brincadeira. Viu? Já tivemos uma aula de geografia aqui. Brincadeiras à parte, eu queria te parabenizar e assim... quebrar barreiras, né? Porque você foi com a sua dedicação, sabia o tanto de porta na cara que você deve ter levado, né? A gente ter rido. E foi engraçado a forma como você colocou. Eu estou te dando essa oportunidade, né? De me sponsorar, de me patrocinar para ter essa oportunidade, essa oportunidade de estar comigo nessa parceria, né? Então, eu queria te parabenizar a ponto de você tocar, né? O governo, o local ali, né, o cônsul, né, como fala, a prefeitura local, desculpa, gente, a prefeitura local, de criar,
né, uma bolsa, um programa que não existia. E a gente ainda fala, mas aqui no governo não tem, não existe, não pode. Aí, gente, pode, tudo pode, né? E você já não é a primeira pessoa. A gente teve um outro exemplo aqui também, que a pessoa foi de porta em porta até que alguém deu uma oportunidade. E é isso, é sobre isso que a gente tá falando hoje. Muita gente desiste, né? Ou nem tenta, porque não viu. Então, isso... Primeiro ponto, esse foi o primeiro ponto. E depois também, né, amiga, ir lá pra Bulgária, sem saber búlgaro, sem saber o que aquele povo comia, vivia, ou, né, quem são, né? Então, uma loucura, o que fazem. E aí vai você lá fazer um bacharel, não falava a língua. Gente, é doideira, isso é coisa louca, assim, sabe? E aí, vem você, ao invés de fazer o negócio ali em 4 anos, reduz, né, chama no peito. E eu imagino quanto desafiador foi, porque... É o que você falou, eu tinha uma bolsa mínima, então você se virou nos 30 ali para poder fazer isso acontecer, depois foi correr atrás, né, de mais um sonho, Estados Unidos, conseguiu a oportunidade, foi lá fazer só uma extensão, depois vai pro Texas, e aí, cara, no Texas, com tudo pago, legal, tô aqui no Texas, tô recebendo, daqui a pouco não é isso, né, não é bem isso, alguma coisinha te tocou, e tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem para você largar, né, tudo isso, uma coisa que já estava tudo estruturada ali, porque ali já podia ser seu ápice. Caraca, é isso, eu consegui, né? E aí você largar tudo, daqui a pouco você vem para a Austrália, né? Acho que é coisa... Ele tocar na rua, conseguir uma bolsa, ficar pagando, né? Porque pagar para estudar e pagar as expenses daqui, as contas, obrigado. Daqui é desafiador, né? Então, assim, acho que tudo é propósito de Deus, né? Todo mundo já conhece a história da Ana, né? Já acompanha aí ela, se não, corre lá, acompanha o dia a dia dela aqui, que vocês vão entender um pouquinho mais, né? Você foi um exemplo de, mais uma vez, perseverança, conseguiu seu visto de talento, mas e que orgulho, né? É de talento mesmo, porque você estudou pra isso, você estudou pra isso. Não é à toa, né? Um visto de talento, ele não sai porque a gente, né? Não é à toa, então você buscou isso, então é um orgulho para nós, um orgulho, foi o que eu te falei, quando você representa a comunidade brasileira aqui, ela é tão abraçada com você, mas porque você representa um pedacinho do nosso país, e é um orgulho, né, sem dúvida nenhuma, o que você fez, e a gente... enfim, eu queria até mergulhar nisso, mas eu não vou ter muito tempo, mas a galera abraçou sempre você em todas as suas causas, e eu me lembro também que lá no Alok, na hora que você entra, lá todo mundo, que não sei o que, e foi muito legal, né? Então, cada vez mais você sempre mostrando superação, então você pode chorar mesmo, é pra chorar, porque é a sua história, né? A maquiagem. A gente retoca depois. É a sua história, e eu amo fazer esse podcast do fundo do meu coração, porque a gente dá voz à nossa história, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? A sua história é uma história típica, tem uns plus a mais, né? E é muito legal, mas quando a gente conta a nossa jornada e a gente se dá conta de tudo, né? Porque hoje é fácil, Ana, olhar você no Instagram, tocando violão, linda, ruiva, maravilhosa, mas entender como tudo isso aconteceu, né? O que você falou, não me chame pra tocar por $100, não é que você não vai, não é que você não quer ir, mas, cara, teve um investimento, tem todo, né, teve um preço pago não só financeiro, mas de vida, de largar a família. Quantos anos que você já tá fora do Brasil? Não vamos fazer conta não, que você falou que saiu dia 17, esquece. É isso. Então, eu queria muito dar esse brinde muito especial pra você, te dizer parabéns, né, a gente tem acompanhado você aí, sempre respeitando cada fase, você sempre compartilhando também com a sua audiência, né, eu tô pro Brasil, agora eu tô mais quietinha. Teve a parte da produtividade que eu gostava muito também. Eu gosto, né? Aqueles reels que você fazia lá, você conversando com a sua mente, a gente fala, nóis, a gente com o TTH, que isso aí que a gente faz. Então foi muito legal, você sempre tentando compartilhar muito, né, o seu melhor, né, um pedacinho, de certa forma, trazendo isso pro seu público também. Parabéns. A gente deseja todo o sucesso do mundo, né? A gente, em nome da comunidade brasileira, principalmente na Austrália, você sim, um orgulho para nós, representa aí muito bem a nossa comunidade. E parabéns, mulher. Obrigada por ter vindo. Obrigada. É isso, gente. Vocês, gente. Vamos brindar? Uau. E se você gostou, fica aí com a gente, porque tem muito episódio legal aqui, Ana. Obrigada. Eu vou pedir pra você encerrar pra nós, porque, né? A gente merece. Gente, só quero dedicar este brinde aos brasileiros que passaram, estão passando e vão passar
pela Austrália, pelo intercâmbio. Se vão passar ainda, passe com a Sheilinha. É isso aí, eu gostei. Muito bem, gente. Obrigada. Valeu, Vamos lá. gente.